gente, para tudo! Para tudo que vocês estão fazendo e escuta o que é que a gente tem pra hoje. Meninas e meninos, tem algo inédito hoje aqui no canal. A gente está acostumado aqui no nosso quadro Contando Sua História a lidar com histórias de Marias que foram enganadas pelos Habibs Magia, pelos Boy Magia das Arábias. Pois bem, hoje nós teremos um José, minha gente, que foi enganado pela Girl Magia das Arábias. Pois é, uma raridade. Primeiro caso de um menino que vem aqui contar a sua história no nosso canal. E eu achei isso muito interessante, porque é a primeira vez que um menino chega aqui e fala, olha, eu fui enganado por uma estrangeira. Isso aqui eu não vou dizer que é legal, né? Porque, claro, tu ser enganado não é legal de forma alguma. Mas, assim, essa atitude desse menino aqui foi muito boa, porque primeiro, vai fazer com que a gente veja um outro lado desse universo de relacionamento virtual. Porque a gente está acostumado a ver só histórias de meninas que foram enganadas pelos boys, né? E agora não, a gente vai ver o contrário, os meninos que foram enganados pelas girls. E isso aqui pode abrir as portas para muitos meninos que eu imagino que estão aqui também assistindo, que estão sendo enganados, que foram enganados pelas estrangeiras e por um motivo ou outro não tem coragem de expor aqui o que aconteceu com eles. Então eu quero dar os parabéns a esse menino que teve coragem de vir aqui e expor a história dele pra gente. E sem mais demoras, vamos lá à história, que a história dele é muito interessante. É uma história longa, tá? Mas é muito interessante, cheia de detalhes, vocês vão adorar. Senta que lá vem história. Nadia, é um prazer muito grande escrever para você, pois acompanho o seu canal já há alguns meses e gosto muito da sua linguagem direta e detalhista nas muitas histórias que as pessoas te mandam. Senti que chegou a hora de contar a você a minha história e levei bastante tempo até decidir vir até você contar o meu relato e tudo o que aconteceu. José, Maria José, né? Eu que agradeço pela tua coragem, tua disponibilidade de contar aqui a tua história. Eu que estou muito grata pela confiança. Meu nome verdadeiro é Fulano. Se puder me chamar de Alexander, eu ficarei feliz. Ou seria Alexander. Pois esse era para ser o meu nome. Até meus pais mudarem de ideia. Então vamos chamar aqui o nosso José de Alexander. Sei que você é bastante ocupado e recebe todos os dias inúmeros relatos de pessoas de todo o Brasil, contando suas respectivas histórias. Mas eu ficarei muito feliz se a minha história for contada. Com certeza será contada. E eu passei na frente de um monte de histórias aqui, porque geralmente eu gravo aqui as histórias à medida que elas vão chegando. Então, essa tua história aqui, ela seria colocada aqui no ar daqui a uns 2 ou 3 meses. Mas como isso aqui é algo inédito, nunca nenhum menino veio contar a história, eu passei na frente de todo mundo aqui e vamos embora. Bom, ele diz o seguinte: gosto muito do seu canal, acho você uma mulher muito bonita, obrigada, e esclarecida, e considero o seu canal de grande utilidade para pessoas que estão se aventurando a tentar relacionamentos no mundo virtual fora. Muitas vezes servindo de alerta para homens e mulheres desavisados. Outra coisa, eu sei que o foco do seu canal é tratar do mundo árabe em questão, mas eu te peço que leia com carinho o meu relato, pois também se trata de um relacionamento com estrangeira. E acho que é bastante válido. Sim, apesar de aqui no canal o foco ser mais para o mundo árabe, mas está aberto a qualquer relacionamento, até com brasileiros também, tá, minha gente? Tá aberto aqui. Bom, vamos agora começar aqui do nosso Alexander. Ele mora no interior de um determinado estado aqui do Brasil. Ele tem 35 anos, é solteiro, não foi casado, não tem filhos, mora com os pais e ele é formado na área de marketing. Bom, vamos agora para a história propriamente dita. Nadine, não é fácil ter que lembrar tudo o que aconteceu, mas vou tentar não ser muito longo em meu relato, pois sei que você tem outros para ler e publicar em seu canal. Então tentarei ser o mais objetivo e direto ao que considero mais importante, sendo assim não tomarei muito o seu precioso tempo.
Poucas pessoas sabem sobre essa minha história. Tudo começou em fevereiro de 2015. Eu havia acabado de terminar um relacionamento de 8 anos e após o término do meu namoro, eu conheci uma outra garota que morava próxima à minha cidade e infelizmente o relacionamento durou poucos meses. E eu já estava apaixonado por essa garota que havia me prometido relacionamento sério. Enfim, não deu certo e eu estava muito fragilizado, carente e emocionalmente abalado, pois havia acabado de levar um fora de alguém que eu gostava. Meu relacionamento, no qual fiquei 8 anos, acabou de forma pacífica e na amizade, sem mágoas e sem cobranças, e isso foi muito bom. Passados uns dias da minha fracassada tentativa de conhecer alguém legal para eu dar o meu amor, eu recebo um convite no meu Facebook de uma garota morena de traços asiáticos, muito bonita, atraente, sexy, interessante, na qual chamaremos de Lisa. E o país dela é Filipinas. Assim que aceitei esta moça, começou a conversar comigo em inglês. Como sou fluente neste idioma, passamos a conversar diariamente. E em poucos dias já estávamos amigos íntimos, contando coisas pessoais e detalhes da vida um do outro. Como eu estava me sentindo muito sozinho e com o coração despedaçado, a companhia de Lisa me caiu como uma luva naqueles dias tristes e sombrios. E eu disse isso para ela, que havia acabado de terminar um relacionamento longo e outro de curta duração. Fazíamos chamadas de vídeos todos os dias e noites, e cada chamada de vídeo durava horas. E às vezes eu acabava indo dormir muito tarde, devido à diferença de fuso horário de 11 horas a mais em relação ao Brasil. Em questão de poucos dias, eu senti que estava começando a me apaixonar por aquela garota meiga, educada, carinhosa, atenciosa, dedicada, romântica, envolvente, que me mandava cartões virtuais românticos, declarações de amor. Respondia prontamente minhas mensagens, se fazia presente e me retornava todas as ligações que eu fazia. A atenção que ela me dava era o que preenchia meu vazio deixado pelos relacionamentos fracassados. Ela dizia que me amava e dizia ter 24 anos de idade, mas aparentava ter bem menos. Parecia ter 16 ou menos, mas hoje sei que mulheres asiáticas escondem bem a idade. Passado algumas semanas que estávamos envolvidos, conversando horas todos os dias e fazendo chamadas de vídeo, ela começou a me apresentar seus amigos e familiares e eu me sentia feliz com isso. Passei a fazer planos de visitá-la por uns dias e ela se mostrou bastante empolgada com a possibilidade de minha visita. Confesso, Nadir, que eu estava enfeitiçado por aquele sorriso com dentes perfeitos, voz melodiosa, carinha de anjo, aquelas curvas sensuais muito femininas. Característica que as mulheres deste país têm de sobra, que é beleza, elegância e sensualidade. Você pode ver que os últimos concursos de Miss Universo Filipinas foi quem ganhou. Mas, voltando ao meu relato, Lisa começou a reclamar da sua situação financeira e que sua família era muito pobre e que às vezes eles passavam necessidade. Em nossas chamadas de vídeo, eu pude ver que a casa que ela morava era realmente uma casa muito pequena e humilde. Feita de madeira, quase um barraco de favela na beira de um córrego. Mas isso jamais seria um problema, pois graças a Deus sou um homem simples, desapegado de luxos. A casa era mesmo pequena e moravam lá ela, seus pais e irmãos. E ela reclamava que tinha que dormir no chão. Ao saber disso, fiquei comovido e fiquei pensando que eu tinha uma vida muito confortável e ela não. Devido ao fato dela morar em um país muito pobre, miserável, com altos índices de violência e corrupção política, coisa que aqui no Brasil já tem de sobra. Passados uns dias, Lisa me disse que seu celular havia quebrado e que ela estava utilizando um celular emprestado de um parente. E que dentro de 1 ou 2 dias ela deveria devolver o dono. E assim ficaríamos sem comunicação. Menina, isso me deixou louco. Eu não sabia o que fazer.
pois já estava muito acostumado a vê-la e fazer chamada de vídeo todos os dias. E fiquei bastante preocupado com o fato de ficar sem vê-la, sem ver aqueles olhinhos puxados. Homem apaixonado é fogo, a gente fica mesmo com a cabeça virada. Cheguei a pensar em mandar um aparelho novo para ela ou dinheiro para comprar um. Mas depois de pensar muito, acabei por não fazê-lo, pois sabia da existência de golpistas e scammers, termo no qual acredito ser o seu conhecimento para denominar golpistas, sem vergonha descarados. É claro que eu não queria acreditar que a Alissa pudesse ser uma dessas mulheres que fazem com que os homens se apaixonem para depois extorquir e tirar proveito da bondade e burrice deles. Mas eu continuei falando com ela e o suposto celular voltou a funcionar. Passado um tempo, ela me falou que precisava de uma quantia de dinheiro para pagar uma dívida com a faculdade de enfermagem, que ela alegou ter feito, mas não pôde se formar por falta de recursos. Novamente questionei se isso era mesmo verdade, e a dívida na época era de $800. Novamente eu não mandei dinheiro algum e aconselhei ela a procurar outros meios para emprestar dinheiro de algum parente ou até parcelar a dívida com a faculdade, mas ela disse que isso não seria possível. Foi aí que comecei a desconfiar dela, ao mesmo tempo sem querer acreditar que aquela pessoa pudesse ser uma vigarista. Eu ainda estava decidido a ir vê-la nas Filipinas, que fica do outro lado do planeta, próximo à China e Indonésia. E uma passagem para lá, mais barata, fica em torno de R$ 4.000. Sabendo disso, eu vendi um carro meu usado, na qual fiz um bom negócio e obtive um bom lucro com a venda. Nisso, eu ainda tinha um outro carro um pouco mais novo. Com o dinheiro em mãos, eu poderia finalmente planejar minha sonhada viagem para então conhecer a minha namorada filipina. Perguntei a Alissa quanto eu deveria levar em dinheiro aproximadamente para passar umas 2 semanas lá, pagando hotel, alimentação e passeios. E para minha surpresa, ela disse que eu deveria levar em torno de $10.000, que seria mais do que suficiente. E o que sobrasse no dia do meu retorno, eu poderia deixar com ela. O quê? Oi? Foi isso mesmo que eu ouvi. Imediatamente questionei, dizendo que era uma quantia alta de dinheiro e que aqui não ganhamos em dólar ou euro. Ela disse que era para eu desconsiderar e que uns $2.000 seria suficiente. Mas que diferença! Eu não contei a Alissa que havia vendido um dos meus carros e que estava com o dinheiro disponível para viajar a qualquer momento. E eu acabei mandando os presentes para ela. Coisa simples e de baixo valor, como ursinho de pelúcia, cartão, chocolate, perfume. Ela recebeu depois de meses que eu mandei e ela disse que gostou. Nessa altura, já nos tratávamos como namorados e ela se mostrava interessada em aprender português. E era muito inteligente em aprender. Em pouco tempo, ela sabia dizer frases com perfeição. Isso me animava muito e eu ignorava suas indiretas em me pedir dinheiro. Dias mais tarde, já haviam se passado uns 4 meses desde nossa primeira conversa. Ela me falou que iria trabalhar em outra cidade distante da dela e que talvez ficaríamos sem comunicação por um tempo. Fiquei louco novamente, porque questionei o porquê disso e ela não deu detalhes sobre onde iria, que tipo de trabalho e quando voltaria. Disse apenas que iria passar um período fora de casa e que assim que possível mandaria uma mensagem. Questionei por que não me mandaria mensagem se o problema fosse falta de internet, que ela procurasse uma lan house e falasse comigo. E assim aconteceu. Da noite para o dia, ela simplesmente desapareceu e parou de me mandar qualquer tipo de mensagem. Eu não sabia o que fazer. Nadir, minha querida, eu fiquei sem chão, desesperado, preocupado, chorava dia e noite sem saber o que havia acontecido e aonde ela poderia estar. Eu estava sofrendo com essa perda, sem saber como agir, até estava dormindo mal por conta disso. Até que tive a brilhante ideia de procurar os amigos dela, vizinhos, parentes, tudo de uma única vez. E a pergunta que não quer calar: aonde está a Alissa? Para minha sorte, eu tinha essas pessoas em meu Facebook, porque ela havia me apresentado meses antes. Os amigos disseram que não sabia onde ela poderia estar e finalmente uma mocinha
vizinha dela, me falou que a Alissa realmente havia ido trabalhar em uma localidade remota e que lá não tinha internet. Fiquei um pouco aliviado, mas eu ainda queria saber mais, pois eu amava essa pessoa, mesmo sem nunca ter visto pessoalmente, se é que você me entende. Nesse meio tempo, eu fiz uma viagem internacional para a República Dominicana, pois precisava me distrair e esquecer um pouco esse relacionamento que havia se tornado tão doloroso e difícil. E mesmo eu estando em um lugar tão bonito, com praias paradisíacas, meus pensamentos se voltavam para a Alissa. Voltei para o Brasil e, passados uns 3 meses, Alissa apareceu e eu estava bastante chateado, decepcionado e também bravo por conta de seu sumiço misterioso, pois eu achava aquilo muito estranho e injusto, e era mesmo estranho. Ao questioná-la sobre o que havia acontecido, ela não se mostrou muito preocupada em me dar uma explicação satisfatória sobre os reais motivos do seu desaparecimento temporário. Eu disse que estava profundamente chateado e ela se desculpou. Disse que precisava desse trabalho para ajudar no sustento de sua família e que não tinha internet no local onde ela esteve. Nadia, isso não me convenceu muito. Posso ter sido precipitada em me entregar nesse relacionamento, mas não sou tão ingênua assim. Sou um homem maduro e já namorei com a mesma pessoa 8 anos. Ela viu que eu estava muito bravo, me pediu que eu a perdoasse, que voltássemos a ser o que éramos. Eu acabei cedendo e, para minha surpresa, ela havia arrumado um aparelho novo. Eu questionei como ela conseguiu e ela disse que comprou com o dinheiro que ganhou trabalhando. Não sei porquê, mas a minha intuição e meu coração não acreditou. Eu perguntei se algum homem havia dado o aparelho para ela, na qual a resposta foi não. Vi que ela estava diferente e já não me respondia com a mesma rapidez de antes e parecia estar escondendo algo. Parecia estar ocupada, fazendo algo. Às vezes, as chamadas de vídeo também haviam diminuído e eu passei a questioná-la por que ela estava diferente. E ela disse que era coisa da minha cabeça. Mas não era, até que um belo dia achei vários comentários de vários homens estrangeiros numa foto dela no perfil do Facebook. Aquilo me causou revolta, indignação, espanto, surpresa. Na primeira oportunidade, questionei minha então namorada e ela disse para eu não me preocupar com aqueles homens estrangeiros. Eram apenas amigos e que não iria acontecer novamente. Eu fiquei bastante desconfiado e com razão ao ver aqueles comentários de homens e senhores de idade de países da Europa, Oriente Médio, Canadá e Estados Unidos. Pela primeira vez em 6 meses eu comecei a desconfiar que a minha namorada não era a pessoa que aparentava ser. E isso havia me deixado muito triste. Meu Deus, eu havia sido um homem... Eu havia sido um bom homem para ela. Eu havia planejado viajar para encontrá-la. Eu queria trazê-la ao Brasil para dar uma vida melhor para ela. Será que ela só estava interessada em dinheiro? Como eu não atendi aos pedidos dela? Ela havia partido para outro? Passei a me sentir negligenciado e rejeitado pela minha então namorada, na qual eu havia realmente me apaixonado perdidamente. E eu vi que este relacionamento estava seriamente ameaçado. Muito desconfiado e querendo saber a verdade a qual custo, passei a qualquer custo, passei a vasculhar o perfil da minha então namorada todos os dias. E com a ajuda de um conhecido meu, especialista em internet e também investigador, descobri a senha do Facebook da minha namorada. Eu sabia que aquela decisão poderia mudar tudo. E aquilo seria um caminho sem volta, mas eu precisava de respostas. Com a senha em mãos... Já imaginou se a mulherada descobre como fazer isso com os amigos? Tão lascado. Fecha parênteses. Com a senha em mãos, eu invadi o perfil da minha então namorada. E como eu esperava, ela se comunicava com homens estrangeiros do mundo todo e também homens nativos do país dela. Haviam conversas com conteúdo comprometedor e também pedidos de dinheiro para estrangeiros, igual ela havia feito para mim. Nessa altura, eu já sabia que meu relacionamento era uma mentira, uma farsa. Como ela foi capaz de fazer isso comigo?
Sou uma pessoa honesta, de família, sem vícios, trabalhador. Tenho um bom currículo, sou carinhoso, amoroso. Tenho muitas qualidades e ela havia me feito de idiota esse tempo todo. Eu fiz de conta que não havia invadido o perfil dela e deixei para ver até onde ia dar aquilo. Meus sentimentos estavam bastante confusos e tudo havia perdido sentido para mim. Eu amava muito essa mulher e tudo que eu ganhei foi uma grande decepção e mentiras. Pensei em desmascará-la, mas esperei um pouco e passei a invadir o perfil dela todos os dias. Até que vi que ela tinha um outro namorado, um velho alemão, casado e com uma filha da idade dela. Para o meu espanto, o velho estava combinando de se encontrar com ela em breve. Um homem que tinha idade para ser avô dela, na casa dos seus 60 anos. Já com as provas nas mãos, eu indaguei a ela quem era aquele homem bem mais velho que ela e o que havia entre eles. Ela disse que era somente um amigo e nada mais. Eu mostrei as provas e após nós dois discutirmos, ela admitiu que o velho alemão era namorado dela e que iria até as Filipinas para encontrar com ela. Eu falei se ela não tinha vergonha de tudo aquilo, de se envolver com um homem casado, muito mais velho. Ela disse que não, e que ela amava aquele homem e também disse que precisava de dinheiro para a família. Eu a chamei de prostituta, de mentirosa, de golpista, interesseira, de tudo de ruim. Não me lembro o que ela disse e depois disto paramos de conversar. Soube que o velho foi até lá para vê-la e passou um mês por lá. A família dela aceitou aquilo numa boa e com a maior naturalidade. Demorei um certo tempo para superar isto e questionar por que eu havia permitido me envolver com uma pessoa dessa natureza e como ela havia sido capaz de dizer que me amava. Ao pesquisar, eu vi que não era a única vítima de golpes de mulheres oriundas daquele país, assim como mulheres da Tailândia e Indonésia. Elas têm preparo muito grande para fazer com que os homens se envolvam e se apaixonem, se aproveitam da nossa carência emocional, fragilidade e vulnerabilidade. Uma coisa, Nadir, não é porque eu e outros homens fomos vítimas de mulheres sem caráter, que são desses países chamados Filipinas, que não há pessoas honestas. Claro que há pessoas honestas e trabalhadoras, assim como temos no Brasil tranqueiras e pessoas boas. Nacionalidade e falta de caráter não é regra para nenhum país. Eu sei que dei um grande azar nessa mulher golpista, sem caráter, desumana, cruzar meu caminho e me deixar sequelas emocionais que eu demorei muito para superar. Me senti emocionalmente estuprado, sim, esse é o termo que mais me identifico. Eu amei essa mulher e pretendia trazê-la ao Brasil, mas infelizmente não saiu como eu pretendia. Soube mais tarde que o velho voltou para a Alemanha e parou de falar com ela. E ela pretendia ir viver com ele na Alemanha. Bem feito. Quem mandou largar um cara de bons princípios que iria respeitá-la e fazê-la feliz por um velho que só queria o corpo dela e nada mais? Nadir, me desculpe se acabei me estendendo demais com a minha história, mas saiba que é a primeira vez que conto isto em detalhes e revivi tudo ao lembrar e te contar todos os detalhes que eu lembrei. Espero que fique de lição para homens que estão se aventurando no mundo virtual, atrás de mulheres. Fiquem atentos com mulheres do Sudeste Asiático, principalmente Filipinas, e abram os olhos. Não sejam idiotas como eu fui. Para finalizar, sei que isso acabou ficando longo demais, mas só de você ter lido a minha história, já me sinto gratificado. Se puder ser divulgado, ficarei imensamente agradecido. Confio muito em sua descrição, assim como você é com as pessoas que procuram o seu canal. Passados meses depois de tudo que aconteceu, eu ainda muito fragilizado e triste, sensível com tudo aquilo que havia me passado, em maio de 2016, conheci fulana, meu amor verdadeiro. Uma mulher também filipina, que hoje é minha noiva. E nos conhecemos em 2017, quando eu viajei até lá para encontrar com ela. Mas essa história fica para a próxima, senão você vai me matar por eu ter estendido tanto minha história. Obrigada, Nadir. Fique com Deus e que você continue seu dedicado trabalho, que nosso Pai Celestial ilumine seus caminhos. E ele finaliza aqui com uma frase que eu não sei se eu vou ler corretamente, mas é o muito obrigado em Filipinos. Vamos lá.
Salamat po. Ou seria salamat po. Ou salamat po. Salamat po. Bom, enfim, é isso aí. Bom, minha gente, é isso. Eu achei a história dele muito interessante. Eu gosto muito de detalhes, ele é muito detalhista. Eu gosto demais de histórias assim. E fica aqui, né, o exemplo que não é só homens golpistas que estão aqui por trás da tela enganando. Tem mulheres também golpistas. Infelizmente, o golpe alcança homens e alcança mulheres também. E fica aqui, né? O nosso Alexander abriu aqui as portas e que outros meninos também possam compartilhar suas histórias. E vamos aí, vamos se unir para que a gente possa abrir os olhos aqui, tanto dos meninos quanto das meninas, para que eles evitem de cair nesse tipo de golpe, que é muito chato. É muito ruim tu se doar a uma pessoa e de repente tu se dá conta que aquela pessoa está só te usando. Eu sei o que é isso, eu passei isso na minha pele, eu não desejo isso para ninguém. Por isso que hoje eu me preocupo tanto em fazer o possível aqui para alertar o pessoal a não cair, né, nessas ciladas, porque isso aqui deixa trauma. Graças a Deus eu consegui superar, o nosso menino aqui também superou, tanto que ele já está aqui em outra, a vida seguiu. Mas tem pessoas que não conseguem, minha gente, isso aqui é muito sério. Isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Bom, muito agradecido aqui ao nosso menino que compartilhou a história com a gente. Meninos que me escutam, que me assistem, que também tem alguma história para contar, manda tua história aqui, tá? Vamos ter a mesma coragem que esse menino aqui teve. E é isso, minha gente. Muito agradecida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!